Lei Orgânica de Saquarema, artigo 137 a 149. Título 3. Da Organização Administrativa Municipal. Capítulo 5. Da Administração Tributária e Financeira. Seção 3 do Orçamento. Artigo 137. A elaboração e a execução da Lei Orçamentária Anual e Plurianual de Investimentos obedecerá às regras estabelecidas na Constituição Federal, na Constituição do Estado, nas normas de direito financeiro e nos preceitos desta Lei Orgânica. Parágrafo único. O Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Artigo 138. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual e ao Orçamento Anual e os créditos adicionais serão apreciados pela Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças, a qual caberá: inciso 1. Examinar e emitir parecer sobre os projetos e as contas apresentadas anualmente pelo prefeito municipal. Inciso 2. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas de investimentos e exercer o acompanhamento e fiscalização orçamentária, sem prejuízo de atuação das demais comissões da Câmara. Parágrafo 1º. As emendas serão apresentadas na comissão, que escolhe elas emitirá parecer, e apreciadas na forma regimental. Parágrafo 2º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovados caso, inciso 1, sejam compatíveis com o plano plurianual. Inciso 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que indicam e sobre: a linha A, dotações para pessoal e seus encargos; a linha B, serviço de dívida; ou, inciso 3, sejam relacionados: a linha A, com a correção de erros ou omissões; ou a linha B, com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 3º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou reedição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante crédito especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 139. A lei orçamentária anual corresponderá: inciso 1. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Inciso 2. O orçamento de investimento das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito voto. Inciso 3. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem com os fundos instituídos pelo poder público. Artigo 140. O prefeito enviará à Câmara, no prazo consignado na Lei Complementar Federal, a proposta de orçamento anual do município para o exercício seguinte. Parágrafo 1º. O não cumprimento no disposto no caput deste artigo implicará a elaboração pela Câmara, independente do envio da proposta, da competente lei de meios, tomando por base a lei orçamentária em vigor. Parágrafo 2º. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara para propor a modificação do projeto de lei orçamentária, enquanto não iniciada a votação da parte que deseja alterar.
Artigo 141. A Câmara não enviando, no prazo consignado na Lei Complementar Federal, o projeto da Lei Orçamentária à sanção, será promulgada como lei pelo Prefeito o projeto originário do Executivo. Artigo 142. Rejeitado pela Câmara, o projeto de lei orçamentária anual prevalecerá para o ano seguinte o orçamento do exercício em curso, aplicando-se-lhe a atualização de valores. Artigo 143. Aplicam-se ao projeto de lei orçamentária, no que não contrair o disposto nesta seção, as regras do processo legislativo. Artigo 144. O município, para a execução de projetos, programas, obras, serviços ou despesas, cuja execução se prolongue além de um exercício financeiro, deverá elaborar orçamentos plurianuais de investimentos. Parágrafo único. As dotações anuais dos orçamentos plurianuais deverão ser incluídas no orçamento de cada exercício para a utilização do respectivo crédito. Artigo 145. O orçamento será uno, incorporando-se obrigatoriamente na receita todos os tributos, rendas e suprimentos de fundos e incluindo-se discriminadamente da despesa as dotações necessárias ao custeio de todos os serviços municipais. Artigo 146. O orçamento não conterá dispositivo estranho à previsão da receita, nem à fixação da despesa anteriormente de créditos suplementares. Inciso 1. A autorização para a abertura de créditos suplementares. Inciso 2. Contratações de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita, nos termos da lei. Artigo 147. São vedados, inciso 1, o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2, a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3, a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com finalidade precisa, aprovados pela Câmara com maioria absoluta. Inciso 4. A vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesas, ressalvadas a repartição do produto de arrecadação dos impostos, a que se referem ao artigo 158 e 159 da Constituição Federal, a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo artigo 177 desta Lei Orgânica, e a prestação de garantias às operações por antecipação de receita prevista no artigo 146 desta Lei Orgânica. Inciso 5. A abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 139 desta Lei Orgânica. Inciso 9.
a instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo seu ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. Artigo 148. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais destinados à Câmara Municipal, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês. Artigo 149. A despesa com pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.